O pior de tudo, o mais cruel, o mais irônico e o mais triste é que o Internacional não fez um jogo ruim contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Inter até começou jogando bem, colocou uma bola na trave, depois foi inferior ao adversário, conseguiu se recuperar na partida, criou chances de empatar, parou no goleiro Everson e ao se jogar para o ataque levou um gol que fez o 2-0. Essa poderia ser uma triste história de um jogo onde o Inter foi na casa de um bom adversário e saiu com uma derrota, simples assim. Mas é pior do que isso. Porque essa derrota, ela coloca o Inter no Z4 do Campeonato Brasileiro. E a grande verdade é que as críticas que a gente vai fazer e que são necessárias serem feitas, elas não se aplicam exatamente a este jogo contra o Galo Mineiro. O Inter levou a primeira parte do Campeonato Brasileiro de barbada, no deboche, e está em um Z4 vergonhoso, pagando um vale na primeira parte, que era tido como a grande prioridade do clube neste primeiro semestre. O Inter está na zona de rebaixamento. Pior do que isso, o Inter vai passar um mês, no mínimo, na zona de rebaixamento. Tempo para refletir, tempo para assumir erros, tempo para que os culpados apareçam e para que correções existam para o segundo semestre. A gente fala tudo sobre a tragédia do primeiro semestre do Inter no Brasileirão, que culminou em zona de rebaixamento, agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente, o Inter perdeu por 2-0 pro Galo Mineiro lá em BH. E a história desse jogo, a verdade, ela até alivia um pouco o lado do Inter, porque o Inter, ele fez um jogo que não foi de todo ruim, uma derrota para o Galo que em outras condições seria até aceitável. O Inter começou o jogo com um esquema tendo 3 volantes e, de fato, não foi um esquema que surtiu efeito durante todo o primeiro tempo, mas nos primeiros minutos até que deu certo. O Bruno Tabata, como um articulador, fez um bom jogo. Logo no começo o Inter colocou uma bola na trave, teve outras chances ainda de marcar o primeiro gol, era melhor do que o Atlético Mineiro nos 15, 20 minutos iniciais. Depois o Galo, jogando dentro de sua casa, no seu gramado, diante da sua torcida, recupera o domínio do jogo, constrói mais que o Internacional, e eu diria que em um primeiro tempo que até foi parelho, se a gente contar os primeiros minutos, o Galo chegou ao gol, e um gol até meio ocasional, um cruzamento que vem do lado esquerdo, o Vitão divide com o Rony e acaba tendo uma infelicidade de colocar a bola pra dentro do gol e fazendo um gol contra. O Inter tinha erros no primeiro tempo, principalmente depois que o Atlético Mineiro se corrigiu, porque não tinha saída de bola com os 3 volantes, e aí passou a não ter articulação, os 3 volantes eles passaram a ser inúteis, principalmente na figura do Bruno Henrique, porque Ronaldo e Thiago Maia até faziam um bom jogo, o Thiago Maia principalmente foi o melhor jogador do Internacional nessa partida, e o Inter volta no segundo tempo com uma outra proposta. O Roger coloca o Iago Noal na vaga do Bruno Henrique, que foi absolutamente inoperante, e o Inter cresce no jogo, não necessariamente por conta do Iago Noal, mas também pelo crescimento do Bruno Tabata, que fez um bom jogo também. Ele e o Thiago Maia, junto com o Aguirre, eu acredito, tenham sido os melhores jogadores do Inter em campo. O Inter perde o Ramon, coloca o Diego Rosa e o Inter aperta o Galo. E o Inter cria para empatar o jogo. O Borré obriga o Everson a fazer uma grande defesa, depois o próprio Borré coloca uma bola na trave, tem uma cabeçada do Juninho que o Everson faz outro milagre. O Inter jogou para empatar contra o Galo, mas aí, se jogando para frente, após parar tanto no goleiro adversário, o Atlético Mineiro consegue uma bola através de um contra-ataque esticado pro Júnior Santos, a defesa do Inter completamente aberta porque pressionava para empatar, o Atlético Mineiro faz o segundo gol e essa é a história do jogo. O Inter perde por 2-0, um jogo onde de fato merecia uma sorte melhor porque teve um desempenho bom principalmente no segundo tempo, correu atrás do adversário, teve bola na trave, 2 bolas na trave, 2 milagres no goleiro, o Inter criou para não perder o jogo, mas esta é a história do jogo. Ponto. Vamos para o que o jogo traz de repercussão. O Inter está no Z4 do Campeonato Brasileiro. Aquela possibilidade que era remota do Inter perder para o Galo e ter que contar bom, o Cruzeiro vai ganhar do Vitória, não ganhou. O Vasco não vai ganhar do São Paulo, goleou com o Fernando Diniz. Isto colocou o Inter na zona de rebaixamento. O Internacional é hoje o 17º colocado do Campeonato Brasileiro com 11 pontos ganhos. E se o campeonato terminasse hoje, o Inter estaria na 2ª divisão.
São 12 jogos no Campeonato Brasileiro e que foram tratados pela direção do Internacional e pela comissão técnica como a grande prioridade. Não vamos deixar de olhar para o Campeonato Brasileiro, porque temos grupo para jogar as 3 competições. Temos grupo para jogar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E no Brasileirão a gente vai fazer desses 12 primeiros jogos uma decisão para que na parada do Mundial de Clubes, e era esse o discurso, na parada do Mundial de Clubes a gente estivesse no bolo, na briga, que depois do Mundial de Clubes aí a gente ia em busca do título. Veio a parada do Mundial de Clubes. E o Inter está na zona do rebaixamento. Este é o tamanho do fiasco. Este é o tamanho da decepção. Um time que queria estar no bolo de cima, tá embaixo. Nem no bolo de baixo. O Inter tá na zona de rebaixamento. O Inter está entre os times que estão sendo rebaixados pro Campeonato Brasileiro. Vocês têm noção do tamanho da gravidade disso? Sabe o que é pior? O Inter não pode ficar na zona de rebaixamento, ou qualquer time não pode ficar na zona de rebaixamento em 2 rodadas. Esse ano, 2 rodadas tu não pode ficar na zona de rebaixamento. Na última, porque aí acabou, aí tu tá rebaixado. E nessa, na 12ª. Porque a 12ª rodada de pausa do Campeonato Brasileiro, ela vai pautar todo um planejamento pro segundo semestre. E o planejamento do segundo semestre do Internacional a partir de agora vai ser o planejamento de um time que está brigando para não cair. Se tinha expectativas de títulos grandes dessa temporada, já é hora de descer dessa escada e ver e tentar colocar algum caos para não afundar a escada. Porque o Inter está sendo rebaixado para o Campeonato Brasileiro. Este é o tamanho do tombo que está acontecendo neste primeiro semestre. E vários são os culpados. Roger Machado, com um trabalho inoperante pós-Campeonato Gaúcho. Várias individualidades do Internacional que sumiram nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro. Decisões equivocadas que, óbvio, que caem na conta do departamento de futebol, que achou que havia montado um grande elenco e mostrou que este elenco é absolutamente insuficiente para as pretensões. Mas por mais que o elenco seja insuficiente para brigar nas 3 competições, tu não pode estar na zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento rebaixa. Zona de rebaixamento rebaixa. E o Inter precisa se dar por conta disso e agora terá 30 dias para lamber esta ferida. Revisitem o planejamento. Vejam o que está de errado. Assumam as culpas. Baixem o nariz. Porque quando ganha do Bahia, vem para os microfones o senhor presidente Alessandro Barcelos para dar bufetada. Olha aí quem criticou. O trabalho está bom. Esse trabalho está bom. O Inter está sendo rebaixado. O Inter está na zona do rebaixamento. Liguem todos os alertas possíveis. Porque dos 12 primeiros jogos, onde o plano era estar na parte de cima, o Inter é um dos 4 piores times do Campeonato Brasileiro, pior do que todos os times. Ah, o Grêmio é ruim, o Grêmio é horroroso. O Inter tá pior que o Grêmio. O Vasco é ruim, o Vasco é horroroso. O Inter tá pior que o Vasco. Todos os times estão na frente do Internacional, com exceção dos outros 3 que estão na zona de rebaixamento. Esse é o tamanho do caos, é tragédia, é casa arrasada, é terra arrasada, para tentar sair disso no segundo semestre e ter um ano de 2025 digno ainda. Terrível o resultado, não pelo jogo, por tudo que o Inter fez antes dessa partida contra o Galo. Aconteceu. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que a gente volta com toda a repercussão do Vestiário Colorado. Beijo.